Antes de começar a história, comenta aí de qual cidade você está assistindo. E agora relaxa e aproveita, porque essa história vai te prender do início ao fim. Se eu correr mais 10 minutos, talvez não chegue tão atrasada, murmurou Sato Emily Parker, tentando segurar a saia enquanto o vento insistia em levantá-la. Corria pela avenida, sem muita graça, em direção à empresa onde trabalhava como assistente administrativa. Sem carro, sem bicicleta. E o ônibus? Tinha passado 30 segundos antes de ela virar a esquina. E justo hoje, o grande dia. O novo CEO seria apresentado. Diziam que ele era jovem, milionário e misterioso. Tinha assumido após uma fusão surpresa. Ninguém sabia seu rosto, apenas que vinha de uma família riquíssima e tinha estudado em Harvard. Faltando poucos passos para atravessar, repetia mentalmente: Não tropeça, não tropeça. Mas então ouviu um barulho e um sopro de vento tão forte que o coração quase parou. Uma bicicleta surgiu do nada. O ciclista parecia ter saído direto de uma capa de revista. Terno azul escuro, fones nos ouvidos, olhar concentrado. Era alto, elegante. O tipo de homem que cheira a perfume caro e mistério. Cuidado! Tentou gritar Emily. Tarde demais. A bicicleta passou rente e o pedal agarrou o tecido da saia. Houve um rasgo seco, um frio nas pernas, um segundo de silêncio. E depois, o caos. Você tá maluco? Seu pervertido! Gritou ela, cobrindo-se com a bolsa, o rosto em chamas. O ciclista freou, olhou para trás, e lá estava a saia dela, presa na corrente da bicicleta, balançando como uma bandeira branca. Ele desceu rapidamente. Eu juro, foi um acidente! Disse segurando a saia nas mãos. Acidente? Você é algum tipo de maluco sobre duas rodas? Ei, você que entrou na frente! Eu estava na calçada. Você destruiu minha roupa. Culpa da saia. Por que usar algo tão vulnerável? Vulnerável? Tá inventando palavras agora? Os dois se encaravam, o vento brincando com o cabelo dela. Emily apenas com a camisa longa, tentando manter o pouco de dignidade que restava. Ele de terno amassado, segurando a saia como se fosse uma rendição. Me dá isso! Ela arrancou o tecido das mãos dele, furiosa. Desculpa, posso ajudar de algum jeito? Já ajudou demais. O que vem agora? Vai arrancar o resto da minha roupa? Olha, eu só estava tentando chegar ao trabalho. Eu também, e agora vou chegar parecendo que passei por um furacão. Quer uma carona? Ele apontou para a bicicleta. Se chegar perto de mim com essa coisa, eu jogo café no seu terno. Ryan levantou as mãos, rindo. Ok, paz. Emily prendeu a saia com grampos de cabelo, respirou fundo e disse entre os dentes: Vai embora, ciclista do apocalipse. Ele subiu na bicicleta, pedalou alguns metros e gritou: Desculpa por roubar sua saia, mas belas pernas. Ela levantou o dedo, o indicador porque ainda tinha educação, e saiu andando, segurando a saia mal presa e o resto do orgulho que ainda lhe restava. Maravilha, Emily. Primeiro o ônibus me deixa, depois Tarzan de terno me rasga a roupa e agora tô costurada com grampos. Só pode ser pegadinha do destino. Lá na frente, Ryan olhou para trás, rindo. Ele ainda não sabia que a garota da saia rasgada seria o maior desafio de sua vida. Ela é intensa, mas duvido que me esqueça tão cedo. O AFA, auditório da empresa. Estava lotado. Telões ligados, projetores prontos, cafés sendo servidos em bandejas de plástico fingindo ser chiques. Um burburinho constante tomava conta do lugar. Dizem que ele é jovem, cochichou uma recepcionista. E riquíssimo. Tipo jato particular e elevador dentro do quarto, completou outra, com olhos brilhando. Mas ninguém nunca viu uma foto, nem no LinkedIn. Ele é tipo um CEO fantasma. Enquanto isso, Emily Parker entrava no prédio parecendo ter sobrevivido a um ataque zumbi. A saia ainda presa, com 2 grampos de cabelo, balançando perigosamente a cada passo.
Ignorou o café, ignorou os olhares curiosos e foi direto se esconder na última fileira. Emily, sussurrou. Claire, sua colega. O que aconteceu com suas roupas? Longa história. Envolve uma bicicleta e um cara com sérios problemas mentais, respondeu, tentando ajustar a saia pela 10ª vez. Meu Deus, foi um assalto? Pior, um acidente. De moda. Te explico depois. Claire piscou, confusa. Emily apenas suspirou e focou no palco. Um executivo de RH subiu ao microfone, empolgado como apresentador de programa de TV. Bom dia, pessoal. Hoje é um dia especial para nossa empresa. Nosso novo CEO está aqui. Um verdadeiro agente de mudança. E tenho certeza de que todos vão se inspirar nele. Emily revirou os olhos. Lá vem mais um metido de terno caro. Senhoras e senhores, anunciou o apresentador, recebam com aplausos Ryan Cooper. O coração de Emily simplesmente parou. Um segundo de silêncio absoluto, os olhos arregalados. Não, não podia ser. Ela se levantou um pouco, tentando enxergar melhor. E lá estava ele, o ciclista maluco, o ladrão da sua saia, o homem que tinha acabado com sua dignidade naquela manhã. Caminhando até o palco com um sorriso tranquilo, terno impecável, o mesmo cabelo bagunçado de propósito. Ele pegou o microfone como se tivesse nascido para isso. Emily tropeçou no salto e, sem pensar, gritou. Você! O auditório ficou em silêncio. Ryan virou o rosto em direção a ela. O sorriso dele aumentou. Claire agarrou o braço de Emily. O quê? Você o conhece? Ele arrancou minha saia. Um engasgo coletivo. Alguém tossiu na primeira fila. Ryan também tossiu, tentando disfarçar o riso. Bom, acho que essa foi uma introdução um pouco única, disse ele, olhando diretamente para Emily antes de voltar-se ao público. Mas estou animado com esse novo desafio e principalmente com a oportunidade de trabalhar com uma equipe tão expressiva. Risos educados ecoaram pela sala. Emily afundou na cadeira, desejando desaparecer sob o carpete. O som da voz dele se perdeu. Tudo o que ela via era o replay daquela manhã. O vento, o rasgo, ele segurando a saia e dizendo: belo par de pernas. E agora, ele era o chefe dela. Claro. O universo definitivamente a odiava. Quando o discurso terminou, Ryan desceu calmamente do palco, cumprimentou os diretores, sorriu para todos e caminhou pelo corredor central como uma estrela de cinema. Emily tentou se esconder atrás da cabeça de um estagiário. Inútil. Ele passou, inclinou-se levemente e sussurrou, com um sorriso quase provocante. Cuidado para não perder a saia de novo. Ela cerrou os dentes. Você vai pagar por isso, ciclista metido a C e O. Mal posso esperar, respondeu ele, piscando enquanto seguia adiante. Claire olhou para Emily boquiaberta. O que foi isso? Do que você está falando? Emily suspirou, exasperada. Ele, literalmente. Arrancou minha saia. Parecia um desfile de moda, que deu terrivelmente errado. Quero desaparecer, murmurou Emily, afundando na cadeira. Ah, vai, ele é bonito demais, disse Claire, tentando conter o riso. Cala a boca. Não, sério. Acho que estou me apaixonando por ele. Ele é um psicopata de revista. Isso também é meio atraente. Claire. Tá. Mas você vai mesmo continuar trabalhando aqui com ele te olhando desse jeito? Emily soltou um suspiro. A saia estava se soltando de novo. Ela se levantou e saiu discretamente do auditório, segurando o tecido com as 2 mãos. Mas antes que conseguisse sair, ouviu a voz do executivo de RH ao microfone. Ah, e mais uma coisa. O novo CEO terá uma assistente pessoal. Vamos anunciar quem será ainda hoje. Emily congelou na porta. Não, eu não. Um arrepio subiu pela espinha. Um pressentimento péssimo. Ele não faria isso? Faria?
Do lado de fora, Ryan conversava com alguém do RH, digitando no celular. Na tela, a mensagem: sobre minha assistente, já escolhi. Alguns minutos depois, Emily andava de um lado para o outro no corredor do RH, a saia ainda presa com grampos e o coração acelerado. O que começou como uma manhã comum havia virado um pesadelo em capítulos. 1. O acidente de bicicleta. 2. A humilhação pública. 3. E agora, o convite para uma reunião privada com o novo CEO. Ela respirou fundo, ergueu o queixo e bateu na porta. Entre, disse uma voz lá de dentro. Ela abriu e lá estava ele, Ryan Cooper, sentado em uma cadeira giratória, tomando café, como se nada tivesse acontecido. Sério? Você me chama aqui e age como se o mundo estivesse normal? Olá, Emily. Sente-se, respondeu ele, apontando para a cadeira em frente à mesa, com aquele mesmo sorriso provocante. Prefiro ficar em pé. Já passei tempo demais sentada desde que você arrancou minha saia. Ryan arqueou a sobrancelha. Bom ver que começamos com maturidade. Maturidade? Você me atropelou com sua bicicleta corporativa e vem falar de maturidade? Tecnicamente, você entrou no meu caminho. Tecnicamente, você é doido. E tecnicamente, eu devia estar bem longe daqui. Tecnicamente, ele disse, apoiando o cotovelo na mesa. Você acabou de ser promovida. Emily piscou 2 vezes. Desculpa, o quê? Decidi que a partir de hoje você será minha nova assistente pessoal. O silêncio durou 3 segundos antes de explodir. Você tá de brincadeira comigo. Eu não brinco com promoções, dá processo. Depois do que você fez comigo hoje de manhã, o mínimo seria me deixar trabalhar a 5 quilômetros de distância. Mas você é organizada, direta, fala o que pensa, tem bons reflexos. Ele apontou para o café que ela ainda segurava. E lida bem com situações caóticas. É perfeita para o cargo. Isso é castigo, não promoção. Talvez um pouquinho dos dois, respondeu sorrindo. Escuta aqui, Ryan Cooper, ou seja lá qual for seu nome de super-herói engravatado. Eu não vou aceitar esse emprego. Esquece. Claro que pode recusar. Mas aí continua naquela mesa coletiva, do lado da impressora que grita erro de papel o dia inteiro. E sem aumento, Emily hesitou. Pensou nas contas, no aluguel, na impressora e na supervisora linda, com suas reclamações eternas. Isso é chantagem emocional e profissional. Bem-vinda ao mundo corporativo. Ela cruzou os braços. Tá bom, eu aceito. Mas só para você saber, vou tornar sua vida um inferno. Excelente. Adoro um desafio. Você vai se arrepender. Já me arrependi de ter vindo de bicicleta hoje, mas cá estamos. Emily respirou fundo. Agora estava oficialmente presa em um contrato emocional com o CEO ciclista, que achava tudo aquilo uma grande piada. E quanto ao dress code? Perguntou, arqueando uma sobrancelha. Porque a saia que você rasgou está além de qualquer reparo. Já encomendei roupas novas para você, tecidos reforçados, à prova de pedal. Ela lançou um olhar mortal. Ele fingiu surpresa. Brincadeira. Mas falando sério, você vai ter tudo de que precisar. Ótimo. Porque se mais uma peça da minha roupa for destruída por sua culpa, eu processo por danos emocionais, materiais e têxteis. Ryan sorriu, inclinando-se ligeiramente. Me dá só uma chance para compensar o que aconteceu. O coração de Emily acelerou, e por um segundo ela se perguntou se aquele pesadelo estava prestes a virar outra coisa. Vamos trabalhar juntos por uma semana. Se no final você ainda quiser sair, eu deixo. Sem amarras, Emily o encarou, avaliando cada palavra. Ela adorava um desafio, mas aquele tinha um toque pessoal demais. Uma semana, então, e se você puxar qualquer parte da minha roupa de novo, eu amarro sua gravata na roda da bicicleta. Combinado. Ela se virou para sair, mas antes que alcançasse a porta, ouviu. Emily. Ela suspirou. O que agora? Quer meus sapatos também? Só queria dizer.
Que é bom te ver de novo de um jeito menos traumático. Ela parou, virou-se lentamente e deu um sorriso curto. Continua traumático. Só mudou o cenário. E saiu, batendo a porta com um prazer sutil. Na sala ao lado, Claire a esperava com a boca aberta. Emily, você falou com ele? Falei. E aparentemente sou a nova assistente pessoal do CEO. Você o quê? É. Parece que fui promovida por agressividade passiva e resistência têxtil. Isso é maravilhoso. É uma armadilha, daquelas que começam com briga e terminam em romance. Não começa, Claire. Sério, Emily voltou para sua mesa temporária e começou a empacotar suas coisas. Sabia que os próximos dias seriam intensos, cheios de provocações, desafios e provavelmente mais momentos vergonhosos. Mas uma coisa era certa: ela não ia recuar sem lutar. E a Ryan Cooper que se preparasse, porque se ele achava que era bom em jogos, ainda não tinha visto Emily Parker em modo competitivo. Primeiro dia, como assistente do CEO. Pontualmente às 8 horas, Emily entrou no escritório com uma saia nova, sem grampos desta vez, uma blusa impecável e uma pasta cheia de coragem e autocontrole. Tinha feito 3 promessas a si mesma. 1. Não perder a paciência. 2. Não quebrar nada. 3. E, principalmente, não se deixar afetar pelo sorriso do ciclista engravatado. Bom dia, disse entrando no escritório. Ryan estava de pé, girando um globo terrestre com o dedo. Sabe qual é a melhor coisa sobre um globo? Perguntou sem olhar para ela. O quê? Ele não tenta arrancar a saia de ninguém. Ele riu sozinho. Emily pousou a pasta na mesa e cruzou os braços, esperando instruções. Certo, Emily. Hoje vamos revisar os contratos com os parceiros internacionais, alinhar os relatórios de desempenho e desviar de bicicletas descontroladas. Você ainda está nisso? Eu nunca vou superar. Passaram a manhã mergulhados em documentos. Emily digitava com tanta força que o teclado parecia pedir socorro. Ryan, por outro lado, observava tudo com aquele olhar relaxado, como se estivesse assistindo a um espetáculo do qual era o público privilegiado. No meio da leitura, ele comentou: Você sempre arruma o cabelo desse jeito quando está irritada? Só quando tenho que lidar com bilionários provocadores. Perfeito. Vou usar isso como termômetro emocional. E você sempre cruza os braços e me olha como se soubesse de segredos. Só os segredos da sua paciência. E tenho que admitir, é impressionante. Emily ergueu uma sobrancelha. Você realmente precisa comentar tudo? Só quando a companhia é interessante. Ela tentou ignorar. Tentou mesmo. Mas as provocações dele tinham aquele tipo de charme irritante que grudava. Por volta do meio-dia, os dois desceram juntos para a cafeteria da empresa. O trajeto até o elevador foi silencioso, mas assim que as portas se fecharam, Ryan soltou um suspiro teatral. Esse elevador demora mais que meu curso na faculdade. Ah, então você não herdou a empresa? Não. Eu estudei, trabalhei, bebi café ruim e vivi como estagiário por 3 anos. Difícil imaginar você como estagiário. Eu era ótimo. Ela tentou conter o riso, e pela primeira vez naquele dia, percebeu que talvez aquele ciclista, CEO, não fosse tão insuportável assim. Na sexta-feira de manhã, Emily mal havia colocado a bolsa sobre a mesa quando viu um envelope dourado com seu nome escrito em uma caligrafia elegante e precisa. O brilho do papel refletia a luz do escritório, como se escondesse um segredo. O que é isso? Claire perguntou, aparecendo do nada, os olhos quase saltando de curiosidade. Convite para um casamento? Ou uma demissão chique? Emily pegou o envelope com cuidado, o coração acelerando sem motivo lógico. O selo era personalizado, um RC gravado em relevo. Ryan Cooper. Claire, não começa? Ela murmurou, já sentindo a avalanche de teorias da amiga. Começar? Eu já tô no episódio 3 desse drama.
Clary cochichou, empurrando Emily levemente. Abre logo antes que eu tenha um colapso. Emily respirou fundo e rompeu o selo. Dentro havia apenas um cacatau. Cartão de papel grosso. O tipo usado para convites de eventos luxuosos. As letras em tinta preta diziam: jantar às 20 horas, endereço no verso, código de vestimenta, algo que te faça sorrir, greater than Harry. Quote Clary soltou um grito abafado. É um encontro! É um jantar de trabalho. Emily tentou parecer racional, mas a voz falhou. Jantar de trabalho com código de vestimenta, algo que te faça sorrir? Isso grita flerte corporativo, minha amiga. Emily tentou rir, mas o coração já batia rápido demais. Ela sabia que aceitar significava abrir uma porta perigosa. A linha entre trabalho e algo mais estava ficando cada vez mais tênue. Naquela noite, diante do espelho, Emily encarou o próprio reflexo. Vestiu um vestido azul simples, o mesmo tom de quando conheceu Ryan pela primeira vez, sutil, elegante e contra sua vontade, com um toque de expectativa. Quando chegou ao endereço, ficou sem fôlego. Um mamoque restaurante no topo de um prédio. Vista panorâmica da cidade e uma mesa reservada com apenas 2 taças de vinho esperando. Ryan estava lá, em pé, sorrindo. Você veio, ele disse como se fosse algo que não esperava. Contra o meu bom senso, sim, ela respondeu, tentando esconder o nervosismo. Ele riu, puxando a cadeira para ela. Então seu bom senso e eu temos algo em comum. Os dois gostam de desafios. O jantar começou com trocas leves, provocações sutis, risadas contidas. Mas entre uma taça e outra, o ar foi mudando. O olhar dele tinha uma calma que desarmava. E quando o garçom trouxe a sobremesa, um pequeno bolo com uma vela acesa, Emily arqueou a sobrancelha. Não é meu aniversário. Eu sei, Ryan respondeu. Mas achei que você merecia celebrar o fato de ter sobrevivido a mim por uma semana. Ela riu, mas havia algo no tom dele, uma sinceridade inesperada. Por um momento, o jogo parou. Era só ele, olhando para ela como se tentasse decifrar o que estava por trás daquela ironia constante. O silêncio se estendeu, denso e carregado de algo novo. Então, Emily começou, tentando recuperar o controle. Isso significa que o contrato de uma semana acabou? Acabou, Ryan disse. Mas... Ele inclinou-se levemente. Só se você quiser que acabe. Emily desviou o olhar, disfarçando um sorriso que teimava em surgir. Lá fora, a cidade brilhava, e pela primeira vez, ela se perguntou se estava pronta para parar de lutar e simplesmente sentir. Alguém está se sentindo muito importante, hein? Clary brincou, vendo o envelope dourado sobre a mesa. O que é isso? Se for uma intimação do Tribunal da Moda, provavelmente merecida, murmurou Emily, pegando o envelope com cuidado. Ela o abriu e sentiu o estômago apertar. Dentro havia um convite luxuoso para o baile anual da empresa. O evento mais elegante do ano, repleto de executivos, investidores e diretores. Ah, não, ela resmungou, lendo as letras em negrito. Presença obrigatória da assistente pessoal do CEO. Isso significa você, sorriu Clary, mal contendo a empolgação. E com aquele vestido novo, vai brilhar, hein? Brilhar não é bem a palavra. Sobreviver em silêncio soa melhor. Emily suspirou. Mais tarde, perto da hora do almoço, o telefone do setor tocou. Escritório do Sr. Cooper, disse a voz do outro lado. Ele pediu para você subir. Emily revirou os olhos, pegou o bloco de anotações e caminhou até o elevador. Quando entrou na sala dele, Ryan estava de costas, mexendo em uma pequena caixa branca sobre a mesa. Chamou? Perguntou ela firme. Chamei, disse ele, virando-se com o pacote nas mãos. Isto é para você.
Se for outra saia, prefiro escolher a minha própria. Obrigada. Não é. É um presente. Emily arqueou a sobrancelha. É veneno? Não. É um vestido. Ela franziu a testa. Você comprou um vestido para mim? Considere como um pedido de desculpas atrasado e um agradecimento por ter sobrevivido 2 semanas como minha assistente sem me matar. O pacote era elegante, embrulhado com cuidado, e tinha um perfume suave que deixava tudo mais intrigante. Olha, Ryan, você não precisa me dar roupa, eu já tenho um vestido. Tem? Sim, azul marinho, tecido fino sem brilho e um zíper que sempre emperra. Ryan sorriu. Eu sei, sou observador, e bom com zíperes, por sinal, mas este aqui... Ele levantou a caixa. É diferente. Acho que vai combinar com você. Se for vermelho, devolvo. E se for preto, com detalhes sutis e um corte elegante, sem exageros? Aí, eu penso no caso. Naquela noite, Emily entrou no salão principal com um clutch preto emprestado da Claire e o coração disparado. O vestido era exatamente como ele dissera, preto, com um brilho discreto nos ombros e uma fenda suave que deixava o movimento das pernas elegante, quase hipnótico. Ela se sentia diferente, não só bonita, confiante. Ainda que nervosa, sabia que a qualquer momento Ryan Cooper apareceria, pronto para lançar uma daquelas frases que a desarmavam. O salão estava repleto de vozes, risadas contidas e olhares calculados. Ela reconheceu diretores, investidores, e então o viu. Ryan estava do outro lado da sala, conversando e rindo com um grupo de empresários. Um sorriso ensaiado, típico de eventos assim. Mas, quando ele a viu, congelou por um segundo. Apenas um, e isso bastou. Ele está olhando, sussurrou Clary ao lado dela, e parou de sorrir. Deve ter lembrado do trauma da bicicleta. Ele está vindo para cá. Meu Deus, ele está vindo. Eu tô tremendo e nem sou eu. Ryan atravessou o salão com passos firmes e parou diante dela. O olhar dele percorreu o vestido, depois subiu até os olhos dela com um sorriso contido, quase respeitoso. O vestido te favorece. Tá tentando dizer que eu tô bonita? Não. Tô dizendo que o vestido teve sorte de ser usado por você. Emily mordeu o lábio, lutando contra o sorriso. Vai usar esse charme a noite toda? Só até você admitir que gostou do presente. Talvez eu tenha gostado um pouco. Quanto é um pouco? Um 100%. Isso é progresso. Logo chegamos a 50. Se chegar a 50, você sai daqui pedalando. E você vem comigo? Só se prometer não tentar tirar nada no caminho. Os dois riram. E pela primeira vez naquela noite, Emily percebeu que algo havia mudado. O jogo entre eles já não era só provocação. Era química, era perigo. E nenhum dos dois parecia disposto a parar. Eles riram juntos, e pela primeira vez desde o início daquela guerra fria emocional, algo entre eles parecia leve. Quase fácil, como se o ar tivesse mudado. Durante o jantar, sentaram-se lado a lado entre diretores e convidados importantes. Emily, normalmente contida, se viu relaxando, contando histórias engraçadas sobre o trabalho. Ryan o ouvia com genuíno interesse, rindo de um jeito que deixava claro. Cada palavra dela era uma descoberta. Mas a tranquilidade não duraria muito. Enquanto se serviam da sobremesa, uma mulher alta, loira, num vestido dourado, que brilhava sob as luzes do salão, se aproximou. O som dos saltos finos ecoou como uma ameaça disfarçada. Ryan, que surpresa te ver aqui, disse ela, com um sorriso afiado. Emily sentiu um arrepio subir pela espinha. Ryan se virou educadamente, mas o sorriso desapareceu. Melissa, você veio. Claro. Sou acionista, lembra? Melissa lançou um olhar para Emily, o tipo de olhar que analisa, mede e despreza ao mesmo tempo. E essa é Emily, minha assistente.
Interessante. Melissa estendeu a mão. Vocês parecem bem próximos. Só nas cadeiras, respondeu Emily, apertando a mão dela com um sorriso forçado. Melissa soltou uma risadinha leve. O tipo de riso que diz: vou acabar com você, mas com classe. Nos vemos por aí, murmurou, saindo com um balanço de quadril claramente ensaiado. Emily esperou até ela sumir da vista. Quem é a ex-cobra de salto agulha? E por que ela diz o seu nome como se fosse uma marca de perfume caro? Porque ela ainda acha que vamos voltar, respondeu Ryan sério. O que não vai acontecer? Que bom saber. Emily cruzou os braços. Estava com ciúmes? Estava com medo dela me derrubar com aqueles saltos de faca. Ela não teria chance. Você a derrotaria com 2 grampos de cabelo. Emily riu, e por um momento tudo pareceu quase perfeito demais. Horas depois, quando os convidados começaram a ir embora, Ryan a acompanhou até a porta. Obrigado por ter vindo e por usar o vestido. E obrigada por não comentar sobre minha tentativa de andar de salto sem parecer um pato manco. Você andou graciosamente. Mal percebi que tropeçou 3 vezes. Fazia parte da coreografia. Eles riram de novo, mas dessa vez o silêncio que se seguiu tinha peso. Ryan olhou nos olhos dela. Eu realmente gostei dessa noite. Eu também, mais do que imaginei. Gostaria de sair comigo um dia? Fora do trabalho, sem relatórios, sem e-mails e sem bicicletas. Antes que ela respondesse, o celular vibrou. Uma mensagem de Claire. Emily, você precisa ver isso agora. Urgente. Segundos depois, outro alerta. Um vídeo. Emily clicou. A gravação tremida mostrava Ryan e Melissa no jardim, rindo, muito próximos. E em certo momento, ela tocava o braço dele. O coração de Emily apertou. Ryan percebeu a mudança no rosto dela. Emily, não é o que parece. Você disse que não havia mais nada entre vocês. E não há. Então por que estavam se tocando no jardim como se fosse uma cena de novela? Eu posso explicar. Não precisa. Ela guardou o celular, o sorriso sumindo. Boa noite, Ryan. E obrigada pelo vestido. Ela se afastou, deixando-o parado à porta, sem resposta, sem defesa. Ryan suspirou. Sabia que a noite ainda não tinha acabado de verdade, mas o que o incomodava mais era a sensação inédita de que, dessa vez, ele não tinha controle algum sobre o final dessa história. Emily passou o fim de semana inteiro assistindo ao vídeo, 1, 2, 6 vezes, e a cada vez a mesma sensação voltava fria e cortante, como um soco no estômago. Ele mentiu. Melissa estava lá, tocando o braço de Ryan, como se os dois tivessem acabado de reatar, e ele não se afastou. Sorriu. Conversou. Parecia à vontade. Próximo. Familiar. Claire, que tinha mandado o vídeo, tentou aliviar o clima com seu humor de sempre. Talvez ela seja tipo uma alergia do passado. Aparece do nada, coça um pouco e depois passa. Ela parecia bem confortável com a coceira. Respondeu Emily, jogada no sofá, usando um pijama de abacate e encarando o teto. Você está claramente chateada. O que significa que você se importa? Emily ficou em silêncio. Chateada era pouco. O problema não era só Melissa, nem o toque no braço. Era o fato de que Ryan olhou nos olhos dela e disse que não havia mais nada entre eles. E agora, ela não sabia se estava mais decepcionada com ele ou consigo mesma por ter começado a acreditar. Segunda-feira, 9 horas da manhã. Emily bateu na porta do escritório com firmeza. Quando ouviu o entre, abriu a porta como quem entra numa batalha. Bom dia, Sr. Cooper, disse com o tom mais profissional que conseguiu fingir. Ryan levantou o olhar do notebook e sorriu, mas o sorriso sumiu rápido. Emily, está tudo bem?
Tudo ótimo, pronta para mais uma semana de muito trabalho e zero envolvimento emocional. Ele franziu a testa. Isso foi específico, só para deixar claro. Afinal, somos profissionais, certo? Certo, respondeu cauteloso. Aconteceu alguma coisa? Nada demais. A não ser que você tenha outra ex escondida no jardim. Ele piscou, sem entender. Ah, então, você viu o vídeo. Mais vezes do que eu gostaria de admitir. Ryan se inclinou para frente na cadeira. Eu posso explicar. Claro que pode. Mas isso não muda o fato de que você me disse uma coisa e depois agiu como se ainda estivesse com ela. Eu não estou com ela, de jeito nenhum. Não parecia. Ela apareceu, começou a falar e você ficou lá, sorrindo. Eu só estava sendo educado. Educado? Ela estava grudada em você como comercial de perfume. Você sabe que isso não é verdade. Eu não sei mais nada, Ryan. Sabe por quê? Porque eu comecei a confiar em você. E esse foi o meu erro. O silêncio caiu pesado no ar. Ryan respirou fundo. Emily, vamos trabalhar. Eu não sou paga para sentir coisas. Sou paga para gerenciar sua agenda, lembrar de reuniões e resistir à vontade de te acertar com o porta-lápis. Ryan recostou-se na cadeira. Pela primeira vez, parecia perdido. Nos dias seguintes, o escritório virou um campo de guerra silencioso. Emily executava suas tarefas com precisão cirúrgica. Agendava, digitava, organizava, sem uma piada, sem um olhar. Ryan tentava aliviar a tensão com suas frases leves. Café com leite de aveia e uma pitada de silêncio constrangedor? Ela entregava a caneca, sem dizer uma palavra. Na quarta-feira, durante uma reunião com investidores, Emily se sentou do outro lado da sala, o mais longe possível dele. Quando Ryan a chamou para apresentar um gráfico, ela respondeu friamente: Claro, afinal, o senhor sempre me chama quando precisa que alguém salve sua apresentação. Os investidores riram. Ryan, não. Após a reunião, ele a alcançou no corredor. Precisamos conversar. Não vejo motivo. Você está magoada e eu quero resolver isso. Você quer controlar isso. Não é a mesma coisa. Emily, escuta. Não, Ryan. Eu entrei nessa empresa com zero expectativas. Zero. E pela primeira vez desde que se conheceram, ele não teve nenhuma resposta pronta. Então você apareceu, bagunçou meu mundo, mexeu na minha rotina, na minha cabeça, e agora age como se nada disso importasse. Mas importa. Tarde demais. Emily virou as costas e saiu, deixando Ryan parado no corredor, com os ombros caídos e o olhar perdido. Sexta-feira. Melissa apareceu de novo. Dessa vez entrou como se tivesse passe livre. Desfilando com um conjunto caro, salto de cristal é um sorriso que exalava confiança. Emily a viu se aproximar da recepção e, instintivamente, fugiu para a copa. 2 minutos depois, Claire entrou ofegante. A víbora voltou. Tá no andar do Ryan. Ele sabe que ela tá aqui? Acho que sim. Entrou como se fosse dona do lugar. Emily mordeu o lábio. Pensou em subir. Pensou em ignorar. Pensou até em pedir demissão e sumir em alguma praia no Havaí. Mas ficou. 1 hora depois, Ryan desceu. Procurou por Emily e a encontrou parada junto à impressora, esperando um relatório. Precisamos conversar. Agora. Ela nem olhou para ele. Já conversamos, lembra? Você explicou. Eu perdi a paciência. Fim da história. A Melissa veio se despedir. Uau! De você, ou dos meus limites. Ela vai deixar o país. A família dela tem negócios fora. Isso não tem nada a ver com você. Então por que tá me contando? Porque eu queria que você soubesse. Queria que visse que não existe mais nós. E quer aplausos por isso? Não. Quero uma chance de consertar o que eu quebrei. Você não quebrou só isso, Ryan.
Você quebrou o jeito como eu costumava te enxergar. Então, me olha de novo. Ela o encarou por um instante, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, o celular tocou. Era o RH. Eu preciso atender. E saiu, deixando-o ali, mais uma vez sozinho. Naquela noite, Emily se jogou no sofá com um pote de sorvete e o celular na mão. Pensou em tudo: a bicicleta, a saia, o convite dourado, o vestido preto, o jeito como Ryan olhava para ela quando ela realmente ria. E pela primeira vez, em dias, ela chorou. Não um choro de novela, mas aquele tipo silencioso, o de quem sabe que está fundo demais para voltar, mas ainda tem medo de seguir em frente. Segunda-feira, 8h45 da manhã. Emily chegou cedo. A saia era nova, a blusa também, o cabelo preso num coque apressado. O coração. Um caos disfarçado de profissionalismo. Ryan ainda não tinha chegado. Ela aproveitou o silêncio para organizar a mesa, revisar a agenda e preparar o café dele. Quando ele entrou, os dois se olharam por um segundo. Um daqueles segundos que parecem durar uma eternidade. Bom dia, ele disse. Bom dia. Ela respondeu mais suave do que pretendia. Ryan foi até a mesa, tirou o blazer, sentou-se e ficou em silêncio. Minutos depois, sem levantar os olhos, murmurou: Se quiser ir embora, eu entendo. Como é? Perguntou ela, confusa. Se não quiser mais ser minha assistente, se quiser voltar para o seu antigo setor ou sair da empresa, eu não quero ser mais um peso na sua vida. Emily respirou fundo, pensou um instante e respondeu firme: Eu não vou embora. Ainda não. Por quê? Porque ainda não decidi se você vale a pena. Ryan engoliu em seco. Justo. E também porque, apesar de tudo, eu gosto do desafio. Trabalhar comigo? Aturar você, quase um elogio. É o melhor que vou receber hoje? É, aproveita. Eles sorriram, pequeno, hesitante, mas verdadeiro. E assim, depois de uma semana de tensão, silêncio e uma ex perambulando pelos corredores, os dois deram um passo. Pequeno, incerto, mas real, em direção a um novo começo, sem promessas, sem garantias, apenas a esperança de que, talvez, ainda houvesse algo ali. Algo que valesse a pena lutar por. O escritório parecia mais silencioso naquela semana. As vozes nos corredores soavam abafadas, como se alguém tivesse diminuído o volume da rotina. Até o som do teclado de Emily parecia diferente, menos raivoso, mais cansado. Havia uma parede invisível entre ela e Ryan. Não era feita de palavras duras ou feridas abertas. Era feita de hesitação, de sorrisos perdidos, de olhares evitados. Emily continuava trabalhando. Respondia o que precisava ser respondido, cumpria prazos, organizava agendas, atendia chamadas. Mas aquilo que antes era cheio de sarcasmo e provocações leves havia se transformado em frases secas, quase mecânicas. Reunião às 14 horas. Relatório enviado. Chamada com o cliente agendada. Do outro lado, Ryan parecia se adaptar ao silêncio com desconforto contido. Tentava manter a postura profissional, mas não era cego. Sabia que Emily estava lá por dever, não por escolha. Sabia que havia perdido algo, algo sutil, algo valioso. Na terça-feira, voltando de uma reunião fora do escritório, Ryan passou por um parque próximo. Parou sua bicicleta, que agora era apenas um transporte silencioso, e sentou-se num banco à sombra. Ficou lá quase 20 minutos. Sem celular, sem gráficos semanais na cabeça, apenas tentando descobrir quando exatamente tudo deu errado. Quando uma simples reunião constrangedora na rua se transformou em confusão emocional. Lembrou-se da primeira conversa no elevador, das discussões bobas, do jeito como ela se recusava a ser encantada. E, estranhamente, era isso que mais o encantava. Agora não havia piadas, nem gritos sobre saias rasgadas,
nem debates sobre quem era mais teimosa. Agora havia apenas distância. Claire percebeu a mudança no segundo dia. Você está agindo como se estivesse passando por um divórcio sem nunca ter se casado, disse, jogando uma embalagem de bala no lixo com precisão perfeita. Emily suspirou. Não é um divórcio. É mais como uma pausa emocional. Ele sabe que você está nessa pausa? Provavelmente ele também está. Você ainda gosta dele? Gosto de quem ele era antes de se tornar um dilema ambulante. Emily, se ele tivesse sido honesto desde o começo, talvez as coisas fossem diferentes. Mas agora, toda vez que olho para ele, lembro daquela noite, daquele vídeo, daquela sensação de ter sido enganada. Mas ele explicou, e você acredita nele. Emily ficou em silêncio por um momento, antes de responder. Eu acredito, mas não consigo esquecer. Ryan, por sua vez, tentava preencher o vazio com trabalho. Começou a sair mais cedo do escritório, almoçar sozinho, delegar tarefas a assistentes de outros departamentos, mesmo sabendo que Emily faria melhor. Ela percebeu. Percebeu arquivos sendo passados a outros, e-mails que antes eram pedidos a ela agora sendo tratados por estagiários. Percebeu também que ele evitava olhá-la nos corredores. Era como se estivessem em lados opostos da mesma ponte, esperando que o outro desse o primeiro passo. Na tarde de quinta-feira, Emily recebeu uma ligação do RH. Precisavam que ela ajudasse a organizar a reunião anual de liderança, reunindo representantes de filiais da empresa. Um grande evento que exigiria trabalhar com outro coordenador executivo. Ela aceitou imediatamente. Tudo que a mantivesse ocupada e longe da tensão diária com Ryan era bem-vindo. Durante as reuniões de planejamento, ela conheceu Daniel Miller, gerente de uma filial da Costa Leste. Alto, alegre, um pouco desajeitado, mas com uma energia leve que contrastava com a atmosfera cinza do escritório. Então você é a famosa Emily Parker, disse ele, apertando sua mão com um sorriso genuíno. Famosa? Ela riu. Ouvi histórias de que você consegue liderar 3 reuniões ao mesmo tempo e ainda evitar que o mundo corporativo desmorone. Emily sorriu. Ah, isso sim posso confirmar. É meu superpoder. Com Daniel, a pressão no peito de Emily parecia mais leve. As conversas eram fáceis. Sem mensagens escondidas, sem passado, sem complicações. E pouco a pouco, Emily se pegava rindo de novo, não do mesmo jeito que ria com Ryan, mas de um jeito novo, mais leve, mais seguro. Na sexta-feira, depois de mais uma reunião de planejamento, Daniel a convidou para tomar um café. Só para agradecer por ter salvado minha reputação diante dos coordenadores de marketing, disse ele, mãos nos bolsos, com um sorriso quase infantil. Emily aceitou. O café foi agradável. E ela contou histórias engraçadas dos seus primeiros dias na empresa, e ele falou sobre viagens de trabalho que deram errado, incluindo uma vez em que esqueceu a mala no hotel e só percebeu no aeroporto. Riram muito. Em um momento, Daniel olhou para ela com um pouco mais de atenção. Você tem um riso bonito, sabia? Emily desviou o olhar. Você também é bom em fazer elogios parecerem piada. E é muito bom em mudar de assunto. Ela sorriu, e por um breve instante sentiu que talvez, só talvez, estivesse começando a se abrir para algo novo. Naquele mesmo dia, Ryan entrou na sala de reuniões e, pela janela interna, viu Emily sentada no café da empresa. Ela estava com Daniel, rindo, cabeça inclinada, olhos brilhando. Ryan sentiu algo que não conseguia explicar. Não era ciúme. Era um desconforto estranho, uma inquietação, como assistir a um filme que começara a gostar, mas agora com outra pessoa ocupando o lugar dele. Ele fechou as persianas, voltou para o escritório e, pela primeira vez em semanas, sentou-se incapaz de se concentrar no trabalho. Você acha que ele nos viu? Emily perguntou a Claire no dia seguinte. Ah, com certeza. Você acha que ele não te observa? Finge que não, mas rastreia cada movimento seu como um detector de presença. Ele não tem mais esse direito. E Daniel,
Ele é legal, tipo, poderia ser meu primo? Ou tipo, talvez eu devesse dar uma chance. Não sei ainda. Claire tocou seu braço. Só não feche a porta só porque uma janela não funcionou. Emily riu poeticamente. Aprendi com biscoitos da sorte. Na semana seguinte, a distância entre Emily e Ryan parecia mais formal do que nunca. As interações eram mínimas, profissionais, calculadas. Durante uma reunião de planejamento estratégico, ele fez uma pergunta e ela respondeu corretamente, sem olhar para ele. Daniel, presente na sala, percebeu tudo. Não disse nada, mas mais tarde, no corredor, comentou casualmente: Você parece um pouco tensa perto do seu chefe. Ah, aquelas coisas corporativas. Entendi. Mas se algum dia quiser conversar, sou boa em ouvir sem interromper. É meu talento oculto. Emily sorriu e dessa vez aceitou o convite para o jantar. Naquela noite, foram a um restaurante com música ao vivo. Conversaram, riram, e Daniel a levou de carro para casa. Na porta, inclinou-se levemente. Emily hesitou, mas acabou encostando a bochecha na dele para um beijo. Obrigada pela noite, disse. Quando quiser, respondeu ele, sorrindo antes de se afastar. Ela entrou, fechou a porta e se viu no espelho da sala de estar. Por um instante, tentou imaginar como teria sido se Ryan estivesse ali. Mas a imagem não se encaixava, como tentar colocar uma peça do quebra-cabeça errada. Ela suspirou, pegou o celular e viu uma mensagem não lida de Ryan. Ótimo trabalho coordenando o evento. Vi as fotos. Você estava ótima. Emily olhou para a tela por alguns segundos antes de responder. Obrigada. Espero que o projeto tenha atendido às suas expectativas. Fria, profissional. Ryan leu, mas não respondeu. O evento da semana seguinte foi um sucesso. Tudo aconteceu exatamente como planejado. No final, Emily e Daniel receberam os parabéns da alta gestão. Bônus, elogios públicos, reconhecimento. Tudo que qualquer um desejaria. Ryan observava à distância. Ele aplaudia, sorria, mas não se aproximava. Emily percebeu e também não foi até ele. Mais uma vez, estavam em lados opostos da ponte, agora mais distantes do que nunca. E ainda assim, algo entre eles não havia se quebrado completamente. Era como um fio invisível, esticado, tenso, quase prestes a se romper, mas ainda ali, presente, esperando. A última coisa que Emily esperava encontrar em sua mesa naquela manhã era um envelope escrito à mão. A caligrafia era familiar, reta, limpa, sem floreios, de alguém que prefere dizer muito com poucas palavras. Ela hesitou antes de abrir. O escritório ainda estava vazio. Ryan não havia chegado. Claire passou por trás dela, segurando uma xícara de chá de camomila, lançando-lhe um olhar curioso. Mensagem secreta? Convite para Hogwarts? Não. Parecia mais uma carta. Uma carta em 2025. Alguém tentando se desculpar com o impacto emocional. Emily não respondeu. Apenas abriu. Emily, pensei em enviar isso por e-mail. Mais prático, menos arriscado. Mas percebi que parte do problema entre nós começou quando eu sempre escolhia o caminho mais fácil. Então, pela primeira vez em muito tempo, estou fazendo do jeito difícil. Você talvez não saiba, mas eu te notei desde o primeiro dia, mesmo antes da saia e da bicicleta. Sim, eu já tinha te visto na recepção alguns dias antes. Aquele dia foi só caos. Mas depois da bagunça, das discussões, das conversas afiadas, comecei a gostar de como você me desafiava. Não estou escrevendo isso para justificar meus erros. Eles existem, e eu os assumo. Melissa fez parte do meu passado por muito tempo. Então, quando ela apareceu, eu congelei. Não porque sentisse algo por ela, mas porque tinha medo de cair nos mesmos padrões antigos que sempre odiei. Você trouxe algo novo, algo que eu não podia controlar, e isso me assustou. Se houver a menor chance de te ajudar a ver quem eu realmente sou, e não apenas quem eu era quando errei, eu vou aproveitar.
Mesmo que agora você esteja sorrindo por causa de outra pessoa, contudo que ainda não sei dizer cara a cara. Emily permaneceu imóvel. O papel tremia em suas mãos. A caligrafia dançava diante de seus olhos, borrando-se em pequenas manchas úmidas que ela rapidamente limpou com a manga. Claire se aproximou. Então ele escreveu uma carta. Ah, ótimo. Agora parece novela de verdade. O que diz? Que se arrepende. Que me viu antes da bicicleta? E que está tentando consertar tudo do jeito difícil? Claire a observou por um momento e disse: Isso mexeu com você, não foi? Emily apenas assentiu. Naquele dia, Ryan evitou cruzar caminhos com ela. Ele sabia que havia deixado algo muito pessoal sobre a mesa, mas não se arrependeu. Talvez fosse a única forma de ser ouvido sem interrupções, sarcasmo ou máscaras. Pela primeira vez, ele não tentou controlá-la. Apenas deixou fluir. Mais tarde, naquela tarde, Emily apareceu à porta do escritório dele. Bateu suavemente. Posso entrar? Ele se levantou imediatamente. Claro. Ela entrou, sem o olhar severo de antes. Não estava sorrindo, mas também não carregava o ar frio que a acompanhara nas últimas semanas. Li sua carta. Ele esperou, tenso. Não esperava por isso. Nem eu, mas precisava dizer. Ela se aproximou da mesa, parando em frente a ele. O silêncio no ambiente parecia carregado de eletricidade, e cada respiração deles parecia ecoar pelo escritório, como se cada palavra não dita fosse tão intensa quanto aquelas que já haviam sido escritas. Quando Melissa apareceu, não foi apenas ela que me abalou. Foi tudo de uma vez. A sensação de que talvez eu estivesse sendo ingênuo demais, mergulhando em algo que eu realmente não entendia. Você nunca foi ingênua. Eu fui, porque deixei minha mente imaginar coisas. Imaginar o quê? Ela respirou fundo e apoiou os dedos na mesa. Entre a saia rasgada e os cafés trocados, uma história estava acontecendo. Uma história só nossa. E era mesmo. Ele queria acreditar nisso. Mas quando tudo ficou confuso, percebeu que estava esperando por um tipo de amor idealizado. As brincadeiras voltaram, mas agora com mais cuidado. Os olhos se encontravam, mas sem pressa. Pareciam dois estranhos aprendendo uma nova língua, a língua um do outro. Daniel percebeu a mudança e silenciosamente deu um passo atrás. Continuava amigo de Emily, mas deixou claro que não competiria por algo que nunca foi dele. Ele é quem você quer, disse a ela em um café, uma semana depois. E tudo bem. A vida é assim. Às vezes somos apenas pontes. Às vezes somos o destino. Você é mais que uma ponte, Daniel. Você é bondade. E a bondade também sabe quando sair de cena. Um novo projeto surgiu na empresa. Uma expansão internacional. Ryan precisaria viajar e levaria uma pequena equipe para reuniões estratégicas. Emily foi a primeira escolhida, mas hesitou. Vai ser uma viagem longa. Eu sei, disse Ryan. Horas no mesmo avião, mesmo hotel, mesmo fuso horário. Será um teste para mim, para você, para nós. Ela pensou por um momento. E se tudo desmoronar? Então reconstruímos ou aprendemos a viver com os escombros. Emily respirou fundo. Ok, eu vou. A viagem foi um ponto de virada. Durante as reuniões, Ryan estava focado, afiado, confiante. Mas fora do trabalho, ele era diferente. Mostrou a cidade, contou histórias de quando era estagiário, compartilhou momentos pessoais com uma facilidade inesperada. Numa noite, no terraço do hotel, olhando as luzes da cidade abaixo. Você já pensou em parar? Perguntou ela. Parar o quê? Tentar agradar todo mundo, sempre ter razão, sempre estar no controle. Já pensei, mas o mundo dos negócios não é gentil com quem parece fraco. E se eu te dissesse que sua vulnerabilidade é a coisa mais interessante em você? Ele a observou por alguns segundos. Talvez eu devesse mostrar mais esse lado. Talvez você devesse. Um silêncio confortável se instalou entre eles, até que ele disse: Aquele dia da bicicleta, achei que nunca mais te veria.
e pensei que você merecia algo que talvez só existisse nos livros. Ryan contornou a mesa, parando em frente a ela. Não existe amor perfeito, mas existem pessoas dispostas a tentar. Eu estou tentando, Emily. Eu sei. E Daniel? Ela o olhou, surpresa pela pergunta direta. Daniel é fácil de conviver. Ele é gentil, me faz rir, não me faz pensar demais. Mas ele não é você. Ryan fechou os olhos por um instante, absorvendo aquelas palavras como ar fresco depois de estar submerso. Eu não quero mais estragar as coisas com você. Não quero mais sentir que estou me perdendo. Então, vamos devagar. Devagar pode funcionar. Eles sorriram. Não era uma reconciliação. Não era uma declaração. Era algo entre os dois. Uma trégua emocional, uma chance. Nos dias seguintes, Ryan e Emily começaram a conversar de novo, mais leves. Talvez eu ainda sinta. Ela riu. Ele também riu. E devagar estendeu a mão e segurou a dela. Eles não disseram nada, porque naquela noite o silêncio disse tudo. O retorno da viagem foi quieto, mas não era um silêncio desconfortável. Era aquele tipo raro de silêncio tranquilo, o tipo que existe quando as palavras já não são necessárias. Emily olhava pela janela do avião, observando as nuvens passarem, enquanto Ryan, ao lado, revisava uma proposta no laptop, mas de tempos em tempos desviava o olhar para ela, como se precisasse se certificar de que ela ainda estava ali. Havia algo no ar, algo não dito, uma tensão boa, sutil, que não incomodava, mas também não ia embora. Quando o avião pousou e eles pegaram um táxi juntos, foi Ryan quem quebrou o silêncio. Estava pensando, amanhã é sábado. Grande observação, disse Emily com um meio sorriso. E eu pensei, talvez a gente pudesse fazer algo fora do escritório, sem planilhas, sem e-mails, sem relatórios de lucro trimestrais. Tipo um encontro? Tipo um encontro mais especial. Emily arqueou uma sobrancelha. Você não está me chamando para sair, está? Não, ele respondeu, após uma breve pausa. Estou te pedindo uma chance. Uma chance? Uma chance de ver o que somos, fora dessas paredes, sem pressão, sem rótulos, só nós dois. Ela desviou o olhar para a janela. O coração acelerou um pouco. Nada que deixasse transparecer. Tudo bem, respondeu por fim. Mas se envolver uma bicicleta, eu tô fora. Prometo. Nada com rodas. Na manhã seguinte, Emily acordou com uma estranha mistura de ansiedade e expectativa. Passou 20 minutos escolhendo uma roupa que fosse casual, mas não desleixada, bonita, mas não exagerada, como se houvesse uma medida exata para isso. Ao sair do prédio, parou no meio da calçada. Ryan a esperava em frente a um carro e ao lado dele, uma scooter azul clara. Você disse nada com rodas, exclamou incrédula. Eu disse nada com bicicleta. Isso é uma scooter. Categoria diferente. Você é um mentiroso técnico, mas um mentiroso encantador. Ela cruzou os braços. Nem pensar que eu vou subir nisso. Então vamos a pé. A scooter era só pelo charme retrô. Ah, ótimo. Agora você já me conhece bem demais. Ainda não o suficiente. Por isso o convite. Eles caminharam até um parque próximo, onde acontecia uma feira gastronômica de fim de semana. Barracas coloridas, aromas irresistíveis, uma multidão animada. Isso é inesperado, disse Emily, aceitando uma amostra de queijo de cabra de um vendedor sorridente. Achei que seria divertido. E você gosta de coisas fora do comum. Tem estudado meu comportamento, é? Considero parte do trabalho. Claro, o CEO estudando o perfil da assistente. Muito profissional. Os dois seguiram entre as barracas, provando tortas caseiras, pães de alho trufado e brigadeiros de pistache, que Emily olhou com desconfiança antes de admitir que eram deliciosos. No meio do parque, uma roda gigante iluminada atraía crianças e adolescentes. Ah, não, nem pense nisso,
disse Emily, ao ver Ryan olhar para a atração. Eu não disse nada. Ele ergueu as mãos. Sou inocente. Você nunca é inocente. Minutos depois, lá estavam eles na cabine número 12, subindo lentamente enquanto a cidade se estendia ao fundo. Você lembra do nosso primeiro dia? Perguntou ele. O dia em que rasguei minha saia? Aquele mesmo? Ela respondeu, rindo. Achei que naquele momento você fosse me odiar pro resto da vida. Eu também achei. Por um instante não havia cabine, nem parque, nem feira. Só eles, suspensos no tempo. Agora, ela disse, olhando-o nos olhos, eu não sei o que nós somos, mas sei que não te odeio mais. Se isso ajuda, ela respondeu meio tímida, já é uma grande vitória. Ryan segurou a mão dela, não como quem quer possuí-la, mas como quem pede permissão. E ela não recuou. A roda gigante chegou ao fim, mas a leveza entre eles permaneceu. Depois do parque, continuaram caminhando por um bairro antigo da cidade. Entraram numa pequena livraria com cheiro de páginas envelhecidas. Emily puxava livros das prateleiras aleatoriamente, rindo dos títulos, enquanto Ryan a observava mais do que olhava os livros. Se você fosse um livro, de que gênero seria? Perguntou ele, encostado em uma estante. Comédia romântica com um drama existencial e uma pitada de ironia, respondeu sem pensar. Justo. E eu? Um manual de instruções complexo que ninguém lê até algo dar errado. Ela caiu na risada, e naquele instante Ryan soube. Era ali, naquele momento. Emily. Posso te fazer uma pergunta mais séria? Você não vai me pedir em casamento, vai? Ainda não. Ela ficou em silêncio, meio brincando, meio desconfiada. Então manda. Você me daria uma chance de verdade? Emily o olhou. Por alguns segundos, pareceu procurar uma resposta dentro de si, como quem revira uma gaveta bagunçada tentando achar algo importante. Mas antes que pudesse responder, o chão pareceu tremer, literalmente. Um estrondo ecoou do lado de fora. Um caminhão de entregas, mal estacionado na esquina, tentou sair e bateu no meio-fio. O impacto assustou um grupo de ciclistas que passava e um deles perdeu o controle, voando, como em uma ironia do destino, direto contra a vitrine da livraria. O vidro estourou. Gritos. Um caos breve. O ciclista caiu sobre uma pilha de almofadas decorativas e saiu ileso. Mas Emily, assustada, deu um passo para trás, tropeçou e caiu sentada, rasgando a barra da nova saia em um parafuso exposto da estante. Ryan correu até ela. — Você está bem? Ela olhou para a saia e bufou. — Tá de brincadeira? Não se machucou? Só o orgulho e a saia. De novo. Ryan tentou conter o riso. — Se você rir, eu juro que... Eu juro... Ele respondeu, se esforçando para segurar o riso. Mas então, Emily começou a rir também. Aquele tipo de riso desesperado, cômico, que só vem quando o universo insiste demais na mesma piada. Eu sou uma piada, Ryan. Uma piada ambulante. Você é a melhor coisa que já aconteceu comigo. Ela parou. O riso foi se dissolvendo, lentamente. Você está dizendo isso enquanto eu estou sentada no chão, com a saia rasgada, cercada de almofadas e cacos de vidro? Especialmente agora. Ele estendeu a mão e a ajudou a se levantar. Não foi o encontro que eu imaginei. Foi caótico, como tudo entre nós. Mas foi sincero. Sincero, ela repetiu, concordando. De volta ao carro, com a saia remendada com fita adesiva da livraria e uma almofada de brinde no colo, Emily olhou para ele. Sobre a sua pergunta, disse ela. Ryan mantinha os olhos na estrada, mas o coração disparava. Eu ainda não tenho uma resposta. Ela respirou. Mas quero continuar perguntando com você. Então não tem problema. A gente constrói a resposta juntos. Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Só sem bicicletas, por favor. Prometo. Mas lá no fundo os dois sabiam. O problema nunca foram as bicicletas. Era o coração. E esse definitivamente estava em movimento.
Emily não sabia exatamente quando a dúvida começou a segui-la com mais força do que a certeza. Talvez tenha sido naquela livraria, entre as almofadas e os cacos de vidro. Ou talvez no instante em que Ryan estendeu a mão, com aquele olhar de quem já não esperava nada, mas ainda assim oferecia tudo. O fato é que, nos dias que se seguiram, ela se sentiu dividida. Não era como antes, quando a raiva e a mágoa dominavam tudo. Agora era pior, porque ela não estava com raiva, nem decepcionada. Estava envolvida, assustada, esperançosa, tudo ao mesmo tempo. As mensagens entre eles voltaram, mas num ritmo próprio, nem intensas demais, nem frias demais. Conversas sobre bobagens, piadas internas, comentários aleatórios sobre colegas de trabalho, como se tentassem construir um novo chão sobre os escombros do que já tinham sido. No trabalho, mantinham discrição. Nada de flertes óbvios, nada de provocações em voz alta, mas havia olhares, pequenos sorrisos e, em certos momentos, uma proximidade silenciosa que dizia mais do que qualquer palavra. Numa tarde cinzenta, Claire apareceu no escritório de Emily com 2 cafés e um olhar suspeito. "Você está se escondendo", disse ela, entregando um dos copos. "Tô trabalhando", respondeu Emily, com aquele tom de quem está tentando parecer ocupada demais para pensar. "Trabalhando com cara de quem vai fugir para uma ilha deserta." Emily suspirou. "Claire, você já sentiu que estava prestes a tomar uma decisão que podia mudar tudo?" "Já. Toda vez que clico em comprar numa promoção online. Tô falando sério." "Eu também." Claire riu, depois ficou séria. "Mas sim, senti isso quando terminei um namoro de 3 anos. Ou quando decidi me mudar sozinha para outra cidade. Decisões grandes dão medo." "E como você sabe se está tomando a decisão certa?" "Você não sabe. Você sente. E mesmo assim, às vezes parece errado. A vida não manda e-mail de confirmação." Emily se recostou na cadeira, olhando para o teto. Ryan me perguntou sem palavras se ainda temos uma chance, e eu respondi, também sem palavras, talvez sim. Agora, preciso decidir se quero continuar tentando ou se é melhor parar aqui. Claire bebeu um gole do café. "Quer um conselho?" "Sempre. Se for para errar, que seja por coragem, nunca por medo." "Você leu isso num biscoito da sorte." "Não, num post motivacional com um pôr do sol brega." Mas funcionou. Emily sorriu. Naquela noite, ela abriu o armário e ficou parada, encarando as roupas como se procurasse um sinal. Havia muitos vestidos que não usava há meses, blusas compradas por impulso, calças que já não serviam. E então, lá estava, a saia. Não a que rasgou na bicicleta, mas uma idêntica comprada semanas depois. Pendia no cabide como um lembrete de tudo que começou de forma absurda. Ela a pegou e dobrou com cuidado. Depois sentou-se na cama e escreveu uma única mensagem. "Amanhã depois do trabalho, no parque onde você quase me matou. Só você e eu." Ryan respondeu com um emoji de bicicleta e um coração. Emily revirou os olhos e sorriu. No dia seguinte, o expediente pareceu mais longo que o normal. O relógio andava devagar, como se o próprio tempo estivesse nervoso. Emily tentava se distrair com tarefas simples. Organizar documentos, revisar contratos, ignorar o leve tremor nas mãos. Pontualmente às 6 da tarde, desceu as escadas com passos firmes. Mesmo com o coração disparado, Ryan já estava lá. Desta vez, nada de bicicleta, nada de terno. Apenas jeans, camiseta cinza e aquele mesmo olhar de sempre. Calmo por fora, confuso por dentro. "Na hora certa", disse ele, mãos nos bolsos. "Eu tinha um compromisso com alguém que mudou minha vida. Soa pretensioso. Sou, mas talvez mereça uma chance." Eles começaram a caminhar pelo parque em silêncio. O lugar era o mesmo de antes, mas parecia diferente. Talvez porque agora eles também fossem diferentes. "Pensei muito sobre nós", disse Emily, parando perto do lago. "Eu também."
e cheguei à conclusão de que tenho medo de mim mesma, de tudo, de me jogar e me machucar, de criar expectativas, de me tornar só mais uma história não resolvida na sua vida, Emily. Deixa eu terminar, ele assentiu. Mas apesar de tudo isso, do caos, dos mal-entendidos, das falhas, ainda sinto algo, algo que não consigo explicar e que não quero ignorar. Ryan deu um passo à frente. Então me diz o que você quer. Ela respirou fundo. Quero continuar, mas nos meus termos, no meu ritmo, sem pressa, sem pressão. Quero algo real, não perfeito. E você terá. Ele sorriu. Você diz isso agora, e eu direi amanhã também. E depois, e todos os dias que você me deixar por perto. Eles se olharam e não havia mais dúvidas. Emily pegou a mão dele. Mas se você rasgar outra saia minha, eu te denuncio à ONU. Combinado. O relacionamento que começou ali não era conto de fadas. Era humano, com erros, ajustes, piadas internas e alguns deslizes voltando aos velhos hábitos. Quem chegou até aqui, brinque nos comentários. Digite bicicleta. Só quem leu tudo vai entender. Ryan aprendeu a ouvir mais, controlar menos, ser vulnerável. Emily aprendeu a confiar, perdoar, permitir-se sentir. Ainda tinham dias difíceis, e-mails tardios, cafés frios, noites longas, mas também risadas espontâneas, abraços demorados e aquela sensação boa de saber que estavam tentando juntos. Semanas depois, Emily recebeu uma ligação do RH. Uma nova vaga estava aberta, coordenadora de comunicação interna. Um passo à frente, uma nova fase. Mas significava deixar de ser assistente pessoal de Ryan, pensou ela. Pesou as opções, questionou-se. Naquela noite, contou a ele. Você precisa aceitar, disse Ryan sem hesitar. Mesmo que nos vejamos menos, prefiro te ver menos. E te ver feliz do que te ver todo dia, sabendo que você está presa por minha causa. Ela o beijou lentamente, como em agradecimento. Você está indo muito bem como namorado. Estou tentando muito, mas ainda tenho medo de errar e medo de me machucar. É, então continuamos errando e nos curando juntos. No seu último dia como assistente, Emily entrou no escritório de Ryan com um envelope na mão. Isso é uma carta de despedida? Ele perguntou. Algo assim. Ela abriu. Dentro, havia uma mini bicicleta com uma saia de papel presa à roda. Um presente? Um lembrete de quê? Que às vezes os tropeços mais bobos levam a lugares inesperados. Ele a olhou. Eu não mudaria nada. Nem eu. Eles se abraçaram. Naquele momento, tudo parecia estar no lugar certo. A promoção não foi apenas um salto na carreira de Emily. Foi um mergulho em território novo. Agora, como coordenadora de comunicação interna, ela lidava diretamente com departamentos que mal conhecia, prazos apertados, pequenas equipes, decisões que antes só observava de longe. E com isso, veio a distância. Não só física, agora em outro andar, em uma ala diferente da empresa, mas também uma distância invisível que havia surgido entre ela e Ryan. Antes, ela sabia cada detalhe da rotina dele. Agora, só ouvia falar dela. O Sr. Cooper pediu mudanças na pauta da reunião do conselho. O CEO estava fora visitando um cliente importante. Ryan solicitou novos materiais para a apresentação aos investidores. Tudo passava por outras pessoas. Nada era dito diretamente mais. Nos primeiros dias, Emily tentou ignorar. Afinal, não era mais seu trabalho manter aquele contato constante, e ainda se viam fora do expediente. Jantares rápidos, mensagens no fim do dia, alguns cafés durante a semana. Mas tudo mudava silenciosamente, como se um véu invisível fosse lentamente colocado entre eles. Até as conversas mudaram. Como foi seu dia? Ryan perguntava. O dela? Reuniões, reuniões e mais reuniões. O dele? Ocupado, revisando relatórios com erros, lidando com 2 estagiários nervosos, ainda gerenciando a campanha de engajamento interno. Pausas longas, respostas curtas.
Conversas que antes fluíam por horas agora tropeçavam depois de algumas frases. Numa terça-feira à noite, Emily saía do trabalho quando encontrou Ryan no estacionamento subterrâneo. Foi a primeira vez que se viram por acaso em semanas. Ainda acordando tarde? Disse ele surpreso. A apresentação atrasou. Acabei de sair. E o jantar com a Claire? Cancelei. Não estava no clima. Ficaram ali, olhando um para o outro. Ambos pareciam mais cansados do que lembravam. Está acontecendo algo conosco? Ela perguntou de repente. Ryan respirou fundo. Ia te perguntar a mesma coisa. Tudo parece distante, forçado, como se estivéssemos tentando manter uma conversa que já acabou. Você acha que acabou? Não sei. Ela desviou o olhar. Acho que o que mais me assusta não é o fim. É a dúvida. A sensação de que estamos nos perdendo sem nem perceber. Ryan deu um passo à frente. Eu ainda estou aqui, Emily. Mas ainda estamos juntos? Silêncio. Talvez precisemos de espaço, disse ela com dificuldade. Espaço? Não para terminar, só para respirar. Ryan assentiu, mas os olhos dele diziam outra coisa. Tudo bem, você entende? Não, mas respeito. Nos dias que se seguiram, Emily se jogou no trabalho, projetos, prazos, reuniões. Tentava preencher os vazios emocionais com tarefas, organizar uma prateleira para esquecer que a casa estava vazia. Claire percebeu de imediato. Você está em modo sobrevivência, disse, sentando-se na mesa de Emily com uma xícara de chá. Estou ocupada. Está tentando se distrair. Funciona por um tempo, depois vira silêncio. Silêncio às vezes é necessário, mas não quando vem de um lugar que antes era cheio. Emily permaneceu em silêncio. Claire pegou num pedaço de bala da mesa. Quando você vai falar com ele? Quando eu souber o que dizer. E se for tarde demais? Então era para ser. Enquanto isso, Ryan se enterrou ainda mais no trabalho. Seus funcionários perceberam. Mais frio, mais direto, menos envolvido. Durante uma reunião do conselho, alguém mencionou a nova campanha interna de Emily. A equipe dela fez um ótimo trabalho. Os níveis de engajamento subiram 27% em 2 meses. Ryan apenas assentiu. Mas por dentro, algo se apertou. Orgulho e tristeza. Ele não esteve lá para ver acontecer. Não participou do processo. Não fazia ideia do que ela enfrentou para alcançar aquele resultado. Foi então que percebeu. Estava deixando Emily escapar novamente. E desta vez, sem nem lutar. 2 dias depois, Emily chegou ao escritório e encontrou um envelope sobre sua mesa. O mesmo tipo de envelope de antes, a mesma caligrafia. Hesitou antes de abrir, mas abriu. Emily, quando você pediu espaço, pensei que fosse só para respirar. Mas o tempo passou e percebi que também era silêncio. E esse silêncio me forçou a ouvir. Percebi que tentei te manter perto sem realmente estar com você. Fui seu caos e sua calma, mas talvez também tenha sido seu peso. Não quero ser uma memória difícil. Se ainda houver espaço para mim no seu caminho, estou pronto. Mas se não houver, vou entender. Só me promete uma coisa. Seja feliz comigo ou sem mim. Sempre seu, Ryan. Emily dobrou a carta lentamente. Ficou alguns minutos encarando o envelope, como se fosse possível voltar no tempo apenas com força de vontade. Pegou o celular, mas não ligou, não escreveu. Ainda não. Naquela noite, Claire apareceu com 2 copos e uma garrafa de vinho. Hoje vamos fazer o que melhores amigas fazem quando a vida amorosa entra em modo espera. Conversar bobagem e rir de memes antigos. Isso é terapia? É o que temos e é mais barato. Emily riu. Obrigada por estar aqui. Sempre estarei, mas você precisa decidir se quer que ele também esteja. Quero. Então se apressa, antes que o silêncio se torne definitivo. No dia seguinte, Ryan não apareceu no trabalho. Emily ficou surpresa. Ninguém sabia exatamente o motivo. A secretária apenas disse que ele havia tirado o dia por motivos pessoais. Na hora do almoço, Emily pegou o celular, ligou, chamou. Chamou de novo. Foi para a caixa postal.
Hesitou, então digitou uma mensagem. Li sua carta. Precisamos conversar hoje. Tá bem? Nada. 2 horas depois, ainda sem resposta. Claire entrou na sala com o jornal. Você viu isso? O quê? Claire virou a página. Uma coluna de negócios destacava a possível transferência de Ryan para uma filial internacional. Um novo projeto, um cargo maior, uma nova cidade. Emily congelou. Ele não disse nada. Talvez ainda estivesse decidindo. Ou talvez já tivesse decidido. Ela pegou o celular de novo, tentou ligar. Caixa postal. O coração acelerou. Saiu da sala, desceu as escadas, correu para o estacionamento. Nada. O carro dele não estava lá. A chuva começou a cair naquela tarde, como se o céu sentisse o peso do momento. De pé no saguão da empresa, Emily finalmente escreveu: Se ainda estiver na cidade, encontre-me no nosso lugar, por favor. Asterisco, e enviou. Pegou o guarda-chuva e saiu. Chegou ao parque, molhada, vazia, silenciosa. Sentou-se no banco perto do lago, esperando. Minutos se passaram, depois mais alguns. A chuva aumentava e, junto dela, o medo. Medo de ter chegado tarde demais, de ter esperado tanto por uma resposta e, quando finalmente quis dar uma, não haver ninguém para ouvir. Mas então, através da neblina, uma figura surgiu. Mãos nos bolsos, passos lentos, cabelo bagunçado pela chuva. Você veio, disse ela, levantando-se. Claro que sim, respondeu ele, ofegante. Pensei que quase tinha desistido, mas algo me disse que ainda havia uma última conversa. Emily se aproximou. A carta era tudo o que eu conseguia dizer com clareza. Agora preciso ouvir você. Respirou fundo. Escolho continuar, mesmo com medo, mesmo sem certezas, porque o que temos não é comum. E não quero passar a vida me perguntando: e se? Ryan deu um passo, depois outro. Estou disposto a recomeçar tudo, do jeito que for melhor para você. Sem pressa, sem pressão, só a verdade. Ficaram em silêncio por um instante, a chuva caindo ao redor como trilha sonora suave para o reencontro. Então, Emily estendeu a mão. Recomeça comigo? Ryan assegurou. Sempre. Ali, no mesmo lugar onde tudo havia dado errado, decidiram começar de novo. Dessa vez, a mentira confortável de que recomeçar seria fácil não existia. Emily e Ryan sabiam disso, mas, surpreendentemente, descobriram que começar de novo com leveza podia ser melhor do que tentar retomar de onde pararam. Agora tudo era diferente. Sem olhares tensos no escritório, sem piadas afiadas para esconder sentimentos. O que tinham era mais maduro, ainda imperfeito, porque isso fazia parte deles, mas honesto, natural. Ela ainda revirava os olhos com as piadas dele. Ele ainda esquecia o carregador do celular nas reuniões importantes, mas estavam juntos de verdade pela primeira vez, sem reservas. Em uma manhã de sábado, Emily acordou com um cheiro de panquecas vindo da cozinha. Está tentando me conquistar com comida? Perguntou, aparecendo na porta com o cabelo preso em um coque bagunçado. Conquistar você? Já conquistei. Agora só estou mantendo o investimento. Ryan respondeu, segurando uma espátula e vestindo um avental que dizia Chefe do Amor. Ela olhou para o avental. Isso tem glitter? Glitter culinário. Muito sofisticado. Sentaram-se para comer. A conversa fluiu naturalmente, como sempre nos bons momentos. Sabe no que eu estava pensando? Disse Ryan. Empilhar panquecas é sempre um risco. Já passamos por tudo. Calças rasgadas, ex-namoradas curiosas, silêncios dolorosos, quase terminamos. Quase uma tragédia com almofadas e um ciclista imprudente. Exatamente. E ainda assim, sobrevivemos. Sobrevivemos e ficamos melhores. Olhou para ela, com um brilho diferente nos olhos. Então talvez seja a hora de fazer isso, certo? Emily ergueu uma sobrancelha. Fazer o quê? A vida com você, tudo incluído, com contrato, testemunhas, bolo e votos dramáticos. Ryan Cooper,
Você está me pedindo em casamento? Ele se levantou, foi até a sala e voltou empurrando uma bicicleta rosa infantil com rodinhas e cesto. Eu ia fazer isso com estilo, jantar chique e violino, mas achei que isso seria mais a nossa cara. Ela começou a rir. Uma bicicleta? Não qualquer bicicleta, disse ele. A bicicleta de um novo começo. Ele abriu o cesto. Dentro havia uma caixinha de veludo. Emily colocou a mão sobre a boca, já rindo com lágrimas nos olhos. Ryan se ajoelhou, ainda com o avental brilhante. Emily Parker, desde o dia em que você perdeu sua saia por minha causa, minha vida ficou desequilibrada. Percebi que não queria nenhuma rotina sem você. Quer se casar comigo e continuar rindo das minhas ideias malucas pelo resto das nossas vidas? Ela não respondeu imediatamente. Ficou ali, tentando conter lágrimas e risadas ao mesmo tempo. Aceito. Claro que aceito, seu maluco. Ryan deslizou o anel em seu dedo e eles caíram nos braços um do outro, direto sobre as panquecas. O casamento foi marcado para 6 meses depois. Claire assumiu o papel de chefe da organização caótica e alegre. Exijo 3 coisas, declarou na primeira reunião de planejamento. Um vestido fabuloso, um buquê dramático e 0 chance de tédio. Podemos casar em um palco giratório? Sugeriu Ryan. Só se você estiver vestido de chefe com glitter, respondeu Emily. O grande dia chegou com sol, céu limpo e mais caos do que qualquer cerimônia normal poderia suportar. Para começar, disse a decoradora, confundindo as instruções. O salão ficou cheio de bicicletas penduradas no teto. Isso é artístico? Perguntou a mãe de Emily com os olhos arregalados. É simbólico, respondeu Claire, antes de digitar para o grupo. Plano B. As bicicletas agora fazem parte do tema. Finja que foi intencional. 10 minutos antes de entrar, Emily ficou presa no zíper do vestido. Claire precisou usar um alicate para soltá-lo. Está tudo bem, disse ela, suando. Isso é normal. Toda noiva quase rasga o vestido de nervosismo. Não estou nervosa. Emily mentiu tremendo da cabeça aos cílios. Lá fora, Ryan esperava no altar com o sapato esquerdo trocado. Trocou-se de sapato no vestiário, alguém comentou. Ele só percebeu quando tentou andar reto e se balançou como um pinguim. Mas nada disso importava quando a música começou e Emily apareceu. Sem tropeços, sem saia rasgada, sem hesitação. Ryan olhou para ela como se o tempo tivesse parado. Claire, ao lado, sussurrou. Ele parece um CEO vendo o profeta emocional da vida dele entrar em cena. A cerimônia foi conduzida por um amigo do casal, que não era padre nem juiz, mas fez um discurso tão desajeitado e carismático que metade dos convidados chorou de tanto rir. Estamos aqui para unir 2 pessoas que passaram por mais acidentes, tropeços e erros de GPS emocional do que qualquer casal que eu conheça, mas que decidiram ainda assim ficar juntos. Isso, meus amigos, é o que eu chamo de sucesso. Na hora dos votos, Emily pegou o microfone. Ryan Cooper, prometo não puxar sua gravata nas reuniões, mas, a não ser que você mereça, prometo ouvir pacientemente suas ideias absurdas e rir mesmo quando forem só metade engraçadas. Prometo ser sua parceira nos bons dias, seu porto seguro nos ruins e sua fã nos outros todos. E, acima de tudo, prometo nunca esquecer o dia em que tudo começou com uma saia voando no meio da rua. Ryan enxugou uma lágrima e pegou o microfone. Emily Parker, prometo nunca mais pedalar na sua direção, a não ser para fugirmos juntos de um evento corporativo chato. Prometo cuidar de você nos dias caóticos, respeitar você nos dias difíceis e admirar você todos os outros dias. E prometo, mesmo depois de 50 anos, continuar rindo com você dos nossos primeiros erros e agradecer a Deus todos os dias por eles terem acontecido. Quando os votos foram ditos, os convidados aplaudiram entre confetes biodegradáveis e Claire quase desmaiou de emoção. Na festa, a primeira dança não foi uma valsa. Foi uma coreografia improvisada ao som de uma música pop dos anos 2000,
que terminou com Ryan quase caindo e Emily salvando o momento com uma risada e um beijo. A bicicleta rosa do pedido de casamento ficou na entrada da festa, decorada com flores e uma plaquinha. Ali começou o mais belo desastre de suas vidas. Os convidados tiraram fotos, fizeram piadas e todos saíram com lembrancinhas. Muitas bicicletas com saias de tecido presas às rodas. Clary, com o microfone, fez o brinde final. Hoje celebramos não apenas o amor, mas o improvável, o cômico, as coisas que dão errado até darem certo. E no fim, é isso que torna tudo tão perfeito. Mais tarde, no quarto de hotel onde passaram a noite de núpcias, Emily deitou-se ao lado de Ryan, ambos ainda com glitter no cabelo e sorrisos bobos no rosto. Você acha que vamos continuar rindo assim para sempre? Ela perguntou, olhando para o teto. Enquanto depender de mim, sim. Mas provavelmente ainda vou tropeçar nos móveis, esquecer aniversários e fazer café forte demais. E vou continuar reclamando de tudo isso, dramatizando e ameaçando esconder sua bicicleta para sempre. Perfeito, disse ela. Parece um bom plano de vida. Antes de apagar a luz, Ryan a puxou para mais perto e sussurrou. Sabe, por tudo que deu errado, sou grato. Por quê? Ela perguntou. Porque tudo que deu errado me trouxe até você. E isso é meu final feliz. Emily sorriu, apoiando a cabeça no peito dele. Então que a bagunça da vida se ajeite, disse ela. O que você achou da história de Emily e Ryan? Deixe sua opinião nos comentários. De 0 a 10, que nota você daria? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas histórias. E confira mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.